Excelentíssima senhora presidente, ministra presidente, na pessoa de quem cumprimento para a economia do tempo, a senhora ministra, ministro Teodoro, relator deste recurso, na pessoa de quem cumprimento também os demais representantes da Corte, douto representante do Ministério Público Federal, senhores servidores, senhoras servidoras. Senhores ministros, senhora ministra, nós estamos diante de um caso que remonta aos crimes de maio. Um dos maiores crimes praticados pelo Estado, no nosso Estado de São Paulo. É uma honra aqui poder representar a organização Conectas Direitos Humanos, mas também o movimento independente Mães de Maio. É um movimento que surge da indignação, da morte e da perda das vidas. Os recursos, muitas vezes, no papel, são incapazes de demonstrar a grandeza do sentimento que cada linha que está aqui escrita representa. Nós estamos falando da ação do Estado e da omissão do Estado em face da morte do Rogério Gari, filho de Dona Débora Maria da Silva, que estava trabalhando, servindo o Estado para limpar a sujeira que a sociedade deixa nas ruas, foi executado. Nós estamos falando da Ana Paula, grávida de 9 meses, filha de Vera Lúcia, também fundadora do movimento Mães de Maio. Essas mulheres, senhores ministros, elas receberam do Estado, além da bala que ceifou a vida de seus filhos, da sua neta ainda no ventre de Dona Vera, receberam todo tipo de humilhação que o Estado pode gerar a uma mãe. Todas as portas foram se fechando a essas mães que queriam e necessitavam de respostas, necessitam até hoje do acolhimento. As respostas que recebiam eram sempre lacônicas. O não. Apenas em movimento encontraram uma resposta de dignidade a tudo aquilo que ocorreu contra seus filhos. É curioso que quando o próprio Estado, ministro relator, ministro Teodoro, na posição do próprio Ministério Público Estadual, que tantas vezes foi incapaz de apresentar elementos probatórios para levar esses crimes à responsabilização, esse próprio Estado faz referência à sua ação civil pública, quando aqui esteve na tribuna desta Corte, em contrariedade ao deslocamento de competência número 9, que gerou a federalização dos crimes do Parque Bristol, fez referência a essa ação, ministro Teodoro. Fez referência a essa ação, o Ministério Público, para reforçar o quanto era importante para aquela instituição, em face de tantas falhas em suas apurações, que esse seria o espaço de reparar as vítimas, por meio dessa ação civil pública. Não são palavras exclusivamente da sociedade civil. É do próprio Estado quem falhou. É do próprio Estado, é do próprio Ministério Público na sua ação inicial, que reconhece a existência de grupos de extermínio, que reconhece a existência da falha estrutural do Estado. É o Ministério Público que identificou que nos momentos de execução, que nos casos de denúncias de execução, não houve preservação de prova. Essas mães, senhores ministros, precisaram se transformar em pesquisadoras. Elas são reconhecidas hoje pela Universidade Federal de São Paulo. Dão palestras pelo mundo. E sabe por quê, senhor ministro? Porque elas tiveram que aprender quais são as falhas das perícias. Elas tiveram que se dirigir às delegacias de polícia, ao Ministério Público. Quantas não foram as autoridades que não receberam essas mães identificando cada falha do Estado? E elas vêm aqui clamar para que tenhamos aqui, e desta Corte mais uma vez, que já teve a sensibilidade de deslocar a competência no caso dos crimes do Parque Bristol, mas que mais uma vez enderecem uma mensagem para o Estado.
não são prescritíveis as graves violações de direitos humanos. Nós não queremos que a história se repita. E ela tem se repetido, lamentavelmente, senhor ministro, se repetido como tragédia. É a tragédia da Operação Escudo, ocorrida no estado de São Paulo. Eu, ao lado do meu colega Marcos Fux, estivemos no enterro do menino Rian, de 4 anos, que foi morto numa operação da polícia. A própria polícia admitiu o erro praticado. Mas antes dessa operação, a sociedade civil e as próprias mães denunciaram a morte do pai do Rian. De novo, como uma grave violação de direitos humanos. As nossas denúncias, senhor ministro, foram tratadas como chacota pela institucionalidade do Estado. E, lamentavelmente, nós tivemos que presenciar o enterro do menino Rian. É só com uma mensagem direta, ministra presidente, que nós poderemos endereçar essa resposta ao Estado. Não são prescritíveis as graves violações de direitos humanos, porque elas maculam a democracia. Se os precedentes, e são muitos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, já foi citado aqui pelo meu colega Rafael Munerati, dessa própria Corte, também ao reconhecer que vale para os crimes da ditadura, mas valem também para os crimes do Estado Democrático de Direito. Porque nós só poderemos dizer que o Estado é democrático e de direito quando ele respeita essas vidas ceifadas. Quando o Estado abre uma porta de reparação, abre uma porta para reconhecer os seus erros, as suas omissões, acolhe e promove a reparação. O único meio, senhor ministro, de que isso aconteça é uma decisão nesta ação. É uma decisão nessa ação que reconheça que os crimes de maio são uma história que não deve ser esquecida. Que Ana Paula, que Rogério, que Francilene e outras tantas das mais de 500 vítimas têm direito, sim, a serem reconhecidas, terem as suas histórias reconhecidas pelo Estado, serem reparadas. Como as próprias mães dizem, elas dizem que fazem parte de um processo de parir um novo Brasil, que reconheça a sua dignidade, que reconheça a dignidade de corpos negros, jovens e periféricos, que ainda sofrem com o racismo estrutural e com a necropolítica vigente no nosso país. Muito obrigado.